Sabe o que faz um restaurante ser inesquecível? A gente logo pensa na comida, né? Claro. Mas a verdade é que a experiência completa, aquela que fica mesmo na nossa memória, vai muito, mas muito além do prato. Tem a ver com o ambiente, com a atmosfera, e é exatamente essa história que vamos desvendar hoje. E então, vamos lá pensar nisto. O que é que torna uma experiência gastronómica verdadeiramente inesquecível? Será que é só o sabor? Ou se calhar há aqui algo mais? Algo que nos prende, que nos cativa, muito antes de o primeiro prato chegar à mesa. Pois é, a resposta está mesmo aqui. A experiência que fica na memória é uma história. Mas não é uma história contada com palavras, é contada com paredes, com luzes, com texturas. O espaço físico, ele próprio está a comunicar connosco, a criar uma ligação emocional. Ok, e isto leva-nos direitinhos ao nosso primeiro princípio, que é fundamental. Princípio 1. Conte a sua história. A ideia é simples. Tudo, mas tudo mesmo, começa com a história única daquele negócio. Pensa assim, cada restaurante tem uma alma, uma identidade própria, certo? Pois o design tem de ser a voz dessa alma. Mas o que é que a gente quer dizer com história do negócio? Bem, no fundo é a essência da coisa. Pode ser, por exemplo, um restaurante com décadas de tradição familiar, ou pelo contrário, um conceito super novo, disruptivo, ou até um tema específico que nos transporta para outro mundo, sabe? É aquilo que o torna absolutamente único. E o mais incrível nisto tudo é ver como é que esta história se torna real, tangível, e as ferramentas para isso são imensas. Estamos a falar dos pormenores na decoração, de projeções e imagens, claro, dos uniformes da equipa, até à iluminação geral que cria toda a atmosfera. Pense nisto. Cada um destes elementos arquitetónicos é como se fosse um capítulo de uma história visual. Muito bem. Vamos avançar. Princípio 2. O menu é a planta baixa. Este ponto aqui é sobre uma ligação que às vezes passa despercebida, mas que é absolutamente crucial. Estou a falar da conexão entre a comida que se serve e o design do espaço. Olha, o ponto-chave é mesmo este. O menu não é só uma lista de pratos, de todo. Ele é, na verdade, o ponto de partida, o projeto inicial para todas as decisões de design. A comida que vai ser servida tem de estar em perfeita sintonia com a sensação do ambiente. Basicamente, o espaço tem de ser um reflexo do que está no prato. Vamos a um exemplo prático para isto ficar bem claro. Imaginemos uma cantina italiana. O que é que nos vem logo à cabeça? Um ambiente aconchegante, rústico, não é? Talvez um pouco mais escuro, mais íntimo. Agora, façamos o oposto. Pensemos num restaurante vegetariano. A sensação muda por completo. É fresca, clara, natural, o espaço é mais aberto, mais arejado. Viu? O menu ditou a arquitetura. É tão simples quanto isso. E chegamos ao nosso terceiro e último princípio. Princípio 3, projeta a jornada. Aqui, a gente muda um bocadinho o foco. Deixamos de olhar só para os elementos estáticos, para as coisas, e passamos a pensar na experiência dinâmica do cliente. Ou seja, não é só sobre como o espaço é, mas sim como é que nos sentimos a mover-nos dentro dele. A ideia aqui é que cada passo que o cliente dá, desde o segundo em que chega até ao momento em que vai embora, tem de ser pensado, tem de ser estratégico. Essa jornada tem de ser confortável, claro, intuitiva, mas acima de tudo tem que continuar a contar aquela história do restaurante de que falamos no início. E podemos dividir esta jornada em várias fases. Olha só. Primeiro, a chegada é a primeira impressão, não há segunda oportunidade. Depois, a circulação, o caminho até à mesa, aquilo que se vai vendo. A seguir, a mesa em si, que é o palco principal da experiência. Depois, temos as comodidades e atenção, porque até aquela viagem muitas vezes esquecida até à casa de banho faz parte da história. E por fim, a partida, o momento final que sela a memória. Cada um destes pontos é uma oportunidade de ouro para reforçar a narrativa. Ok, e agora para fechar, uma dica extra. Mas mais do que uma dica, é quase um aviso. Um aviso muito importante para qualquer pessoa que esteja a pensar em criar ou remodelar um espaço. Sabe como é? É muito tentador ver uma tendência, uma ideia que funciona super bem noutro negócio e pensar, uau, quero isto para mim. Mas muito cuidado com isso. Copiar por copiar pode ser um erro tremendo. Porquê? Porque se está a ignorar a história única do seu espaço. E no final do dia, é a autenticidade que cria uma ligação verdadeira com as pessoas. Esta frase, cada negócio tem a sua história para contar,
resume tudo na perfeição, não resume? É esta a filosofia central por trás de um design que realmente funciona. A força de um espaço não está em seguir a última moda. Está em conseguir expressar a sua própria história, de uma forma genuína. E é com isto que terminamos. Fica a reflexão para quem já tem um negócio ou sonha em ter um. Vale mesmo a pena parar um segundo e perguntar, neste preciso momento, que história é que o meu espaço está a contar? E, a pergunta talvez mais importante de todas, é essa a história que eu quero mesmo contar?